Beleza. Então, basicamente, eu vou começar aqui inserindo cada uma dessas fases, com exceção do formulário inicial, porque o formulário inicial é o formulário em si, né? Então, começando aqui com o novo cliente, a gente vai numerar essas etapas para que a gente consiga, de repente, se for fazer um dash externo, se for usar essa informação em alguma ferramenta externa, a gente consegue ordenar mais facilmente com a ordem que vai representar aqui o nosso processo. Então, a gente tem esse hábito de sempre numerar as etapas, né? Ou os estados. Terminando aqui os estados, eu já vou emendar aqui e começar a fazer os campos, né? Ou seja, eu vou começar a inserir em cada um desses estados quais informações, quais inputs que são esperados em uma demanda que está naquela situação. A gente tem aqui, como o Mar falou, cada fase tem alguns campos e é o que eu vou inserir. Eu vou começar até aqui pelo último estado, que é o nosso estado final, né, de implantação concluída. Esse estado, ele não vai ter campos de informação, não preciso inserir nada porque já foi concluída. No entanto, eu vou usar ele como exemplo para inserir um campo do tipo comentário. Você pode ver aqui, vocês podem ver que existem vários tipos de campo, né, vários tipos de informação que eu posso inserir no meu card. Você tem anexos, você tem datas, você tem e-mails, telefones, textos. Aqui eu vou inserir um statement, que é como se fosse uma frase, né, um guia, onde eu vou colocar simplesmente a descrição da etapa. Isso aqui não vai ser editável, ele vai estar ali só para orientar, né, o agente. Mas não deixa de ser um Isso. campo, é Você uma pode usar informação. isso daí para... você pode usar isso para fazer, por exemplo, um script, um roteiro do que tem que ser executado, para documentar o seu processo dentro do processo mesmo, né? Dentro da ferramenta que você vai executar o processo. Sim. A gente vai ver que a gente tem automações, a gente pode usar gatilhos, a gente pode automatizar diversos procedimentos, né, dentro do nosso processo, usando as informações específicas das solicitações, né? Então é por isso que é muito importante a gente unificar todo o contexto dentro do card. Eu não vou criar a descrição aqui de todos, para não comer muito tempo. Eu vou priorizar aqui os campos de informação, né, de inserção de informação. Eu estou inserindo um campo de anexo nesse momento, que seria, de repente, um documento, né, para enviar para a configuração. Aqui eu tenho um campo de texto longo, que são as observações da reunião. Aqui na fase de novo cliente, eu tenho um campo que é interessante, ele é um campo de assignee. O que é um assignee? O assignee é um responsável do CAD. Além de ser um campo, ele também é uma informação inerente do CAD. Então, todo CAD vai ter algumas informações que são padronizadas. Então, por exemplo, um assignee, ou seja, um agente ao qual aquele CAD está associado, pode ter uma due date, que é um prazo, um limite, pode ter um anexo, enfim, podem ter informações, a data de criação, o nome de quem criou aquele card. Então, são informações que também podem ser usadas em automações, ou, de repente, até em análise que você for fazer com esses dados. Então, aqui eu vou escolher um assignee. E aqui, se vocês repararem, eu estou escolhendo o campo para ele sincronizar esse assignee, né? Ou seja, sincronizar o agente que eu escolhi aqui com uma informação do card. Não vai ser só um campo, mas ele vai ser também uma informação do próprio card. Beleza. Então, se a gente vier aqui no nosso pipe, a gente já tem todas as etapas, né? Eu só vou mudar essa última aqui e falar para ele que é uma etapa final, para ele mudar o layout. Eu já criei todas as etapas, eu já falei para ele que isso aqui é uma etapa final.
Eu sei que muitos processos têm restrições de movimentação, então, por exemplo, às vezes eu não posso retornar um card para a etapa anterior. Ou às vezes um estado, como o Mar mostrou ali no slide, ele pode ser movimentado para o estado A e para o estado B, mas não pode ir para o estado C. Então eu posso configurar isso aqui também, eu vou dar uma olhada para ver se está tudo certinho. Ó, nesse caso eu posso ir para a fase 2. Nesse caso aqui eu posso ir para a fase 3, eu vou tirar a opção de ir para a fase 1. Nesse caso aqui eu posso só finalizar. E no último eu vou configurar para que eu não possa mover para lugar nenhum, é um final de curso. Beleza. Isso aí é uma grande diferença com relação ao Trello, por exemplo, né? Ou qualquer ferramenta só de gestão de task, né? Quando você limita essas transições, você está falando de melhorar o seu fluxo de trabalho, né? De deixar o fluxo de trabalho mais robusto, né? Outra coisa isso porque, né? Muito do Wi-Fi está associado à integridade de dado. Então, vamos supor que no processo de compra, você precisa ter uma aprovação de alguém a partir de um determinado valor. É possível você querer configurar uma automaçãozinha e sempre ter a aprovação dentro da ferramenta, né? Atribuir para a pessoa que tem que aprovar e tudo mais. Então, é bem importante essa governança do dado ela ser derivada do processo, né? Porque você não tenha controles paralelos aí de dados. Sim. Sim, então a gente criou um processo, nesse caso aqui é um processo bem linear, né? Uma fase depois da outra, mas pode ser que tenha aí essas teias, né? essas complexidades, como o Mar falou, então por isso é interessante que você possa determinar para onde que aquele card pode ir.